você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que Deus determinou, no lugar que Deus disse que você chegaria. Às vezes a gente pensa que Deus depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele nos prometeu. A gente sabe que Ele não precisa, mas vive como se Ele precisasse. Porque diante de qualquer adversidade, qualquer dilema, qualquer dificuldade que se apresenta, uma enfermidade, uma esterilidade, uma porta fechada, um levante, uma afronta, uma dificuldade financeira, uma dívida, uma falência, uma palavra que contraria completamente toda a palavra que Deus determinou ao nosso respeito, tem um poder de nos desestabilizar de uma tal forma. E isso acontece porque obviamente nós não somos dotados apenas de alma, aonde está a nossa intenção, aonde está a nossa personalidade, mas somos dotados também de espírito. E se fôssemos dotados só de espírito, não ficaríamos abalados emocionalmente. Aconteça o que acontecesse, continuaríamos firmes no propósito que Deus já estabeleceu para nós. Mas como também somos dotados de alma, ficamos extremamente abalados emocionalmente, mentalmente, e sabemos que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar, mas vivemos como se Ele dependesse de ajuda para fazer essas coisas acontecerem. A verdade é que muitos de nós entramos aqui abalados, pedindo para Deus confirmação acerca de coisas que Ele já disse, pedindo para Deus que continue falando conosco, e Ele, porque é bondoso e é misericordioso, e sabe que não somos mato, sabe que não somos semente, sabe que não somos peixe, sabe que não somos bicho, porque para esses Ele deu uma palavra e eles os obedecem desde o dia em que liberou essa palavra, né? Ele liberou a palavra e Ele disse uma única vez que cada erva dê semente conforme a sua espécie, e cada semente conforme a espécie está nela. E assim para todos os animais e para todas as espécies que já foram criadas. E Deus nunca mais precisou dizer isso de novo. A todas as águas, oceanos, a tudo aquilo que está preso ou debaixo do firmamento, obedece a palavra de Deus desde o dia em que Ele falou, e Ele disse uma única vez. Não precisou dizer nunca mais. E tudo o respeita e o obedece desde então. Mas acerca do homem, e Ele é tão bom que Ele se responsabiliza, porque Ele mesmo sabe. Quando Ele nos fez, o texto é claro em dizer: soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele sabe, é semelhante, mas não é igual. Ele sabe, lembra a mim, mas não pode ser como eu. Precisa de ajuda, é falho. E por causa da sua bondade, da sua misericórdia, conferências como essa Ele estabeleceu no coração dos homens, para que Ele possa continuar sendo um farol e apontando um destino, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das tempestades, independente da contrariedade, independente das falhas do nosso caráter, independente das dificuldades da nossa personalidade. Ele continua aqui e Ele está dizendo: eu falo hoje, falo amanhã e continuarei falando, porque céus e terras passarão, a sua ansiedade vai passar, a sua depressão vai passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Por isso eu vou continuar falando e me revelando a você pelo poder da minha palavra. E Ele fala, fala, fala e não se cala. Quando Deus criou todas as coisas que existem e que estão diante dos nossos olhos, visto que tudo obedeceu ao ouvir a sua voz, dava até a impressão de que Ele não precisava falar nunca mais. Se o mar, que é muito maior do que tudo que você carrega dentro de você, obedeceu a sua voz desde que tudo foi criado, por que seria tão difícil para você obedecer? E é por isso que o salmista vai salmodiar e ele vai colocar o homem no pináculo da criação, quando messianicamente ele o compara ao Messias. E ele diz: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Tem muitas coisas que Deus ama no mundo, mas nada compete com você. Nada. E você pode não acreditar nisso, e isso não muda essa verdade. Você pode não sentir isso agora, e isso não muda essa verdade. Você pode não estar se sentindo amado aqui agora, e isso não muda essa verdade. E essa verdade não é uma história, é uma pessoa.
E ela é uma realidade. Esteja você sentindo isso ou não agora, você é o pináculo da criação de Deus. Aquilo que Ele fez e que Ele mais ama e amou. E Ele é tão generoso que depois de criar todas as coisas e fazer então o homem, nunca mais Ele parou de trabalhar, percebeu? Eu fico tão triste quando eu vejo um crente podendo pedir para Deus o que ele quiser e ele diz assim: eu não tenho coragem de pedir. Eu fico tão triste. Porque se tem uma coisa que dá prazer em Deus é trabalhar. Veja, Ele criou rios, oceanos, mares, tudo que existe, tudo que há. E ao 7º dia, não porque tinha necessidade, mas para estabelecer para nós um princípio. O texto diz que no 7º dia Ele descansou. Parou para admirar a sua obra, a sua criação. Só que depois de haver feito o homem, Deus nunca mais descansou. E eu não estou falando do sábado, eu estou falando de expediente. Nunca mais. E não sou eu que estou dizendo isso para te agradar, para fazer você se sentir amado, não. Como eu já disse, isso é uma verdade irrefutável. Acredite você nela ou não. Nunca mais Deus... Rapaz, Deus criou baleia e descansou. Deus criou tudo que existe e há. E conseguiu, abre aspas, descansar, fecha aspas. Mas depois que criou você, nunca mais Deus descansou. Por que o profeta Isaías, quando menciona, não ele, mas o próprio Deus, falando na primeira pessoa na boca do profeta, quando ele diz assim, olha... Porque desde a antiguidade, por que ele não diz desde a eternidade? Mesmo sendo filha dele, porque ele é pai da eternidade, ele estabeleceu um tempo para contar a eternidade, porque ele consegue ser maior do que a eternidade e está fora do que tudo que pode ser contado. Mas ainda assim, é impressionante porque o texto poderia dizer desde sempre. Porque Deus existe desde quando? Desde que você passou a conhecê-lo? Não, desde sempre. Então poderia dizer assim, porque desde sempre, mas não diz desde sempre. Veja o texto do profeta Isaías, porque desde a antiguidade. Antiguidade e eternidade são iguais, gente? Não, eternidade é desde sempre. Antigamente é desde um ponto, muito antigo, mais um ponto. Ok? E olha o que ele diz, porque desde a antiguidade nem com o ouvido se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que precisam. É um equívoco muito grande achar que Deus trabalha só para quem precisa. Na verdade é um erro enorme acreditar que você não deve pedir porque não merece ou porque não precisa tanto quanto alguém que está precisando agora, seja na África, na Ásia, na Oceania. É um erro absurdo acreditar que o tempo de Deus não pode ser todo ele preenchido, porque vai faltar alguém atender se ele atender você. Você está pensando que você está lidando com quem? Talvez por uma inserção da própria cultura, de onde nós viemos, paulatinamente sendo instruídos a acreditarmos em obras feitas por mãos de homens. Talvez tenhamos a dificuldade de acreditar num Deus que tenha um expediente incansável. E quando lemos o texto dizendo o ancião de dias, começamos a pensar que adoramos um velhinho. Veja isso. Deus não trabalha para quem precisa. É por isso que muita gente que já precisou muito, hoje odeia o Deus que um dia disse adorá-lo. Porque se você começa a desenvolver esse raciocínio, você começa a acreditar na ideia de que se Deus só trabalha ou deve trabalhar para quem precisa, não podem haver situações de injustiça, moradores de rua, dificuldade em questão de condição e existência social, porque você acha que Deus tem que fazer alguma coisa, afinal as pessoas precisam. Então você começa a acreditar que porque Ele tem poder para curar todas as doenças, Ele tem que curar todos os doentes. E então o Deus que hoje você diz adorar, daqui a pouco tempo você começará a achar que Ele na verdade é muito injusto para ser adorado, porque na verdade não compreendeu que Ele não trabalha para quem precisa. Ele trabalha para quem? E o que é espera? Expectativa. O que é espera? Manifestação da fé de quem interessa. O que é espera? Certeza das coisas que eu não tenho, mas que eu já creio que recebi e estão diante de mim. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera. Aí veja o texto, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha
para aqueles que nele esperam por você. Deus trouxe pessoas hoje aqui, Ele está dizendo: eu não quero você se sentindo ameaçado de todos os lados. Eu quero que você saiba que é protegido de todos os lados. Você é guardado de todos os lados. Você é amparado de todos os lados. Oh, é por isso que o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É tudo dele. Aí ele diz: o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Ele te guardará de todo mal. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo: porque tu tem ficado tanta insônia, tanta gastrite nervosa, tanta calvície por estresse. Deus está dizendo: porventura tu não sabe que tu te cansa, mas eu não. Tu esmorece, mas eu não. Tu falhas, mas eu não. Por isso dorme, porque quem te guarda nunca dormiu e nem vai dormir. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Vai ver, você já serviu um Deus o qual você teve que trabalhar muito por Ele. Teve que preparar casa para Ele, oferta para Ele, direção para Ele, caminho para Ele. E quando Ele andava, fazia isso por intermédio das suas mãos. E isso fez você começar a acreditar que pode ser que Deus esteja muito cansado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu trabalho por você quando você nem me conhecia direito. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Tudo que existe e há, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes céu e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Camille, o que isso tem a ver com João 19? Tudo, presta atenção e para de ser ansioso. Há uma palavra, e esta palavra é a palavra que trouxe à existência tudo que antes não havia, tudo que antes não conhecíamos. Então eu volto a dizer o que disse no início: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que você deseja. Você não precisa de tudo que acha que precisa para estar aonde Deus disse que ia lhe colocar. Camille, eu preciso de quê? Você precisa de uma palavra apenas. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar. Se Ele liberou uma palavra, ela está proibida de voltar vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Você acha que tem que ter o melhor plano de saúde? Você acha que tem que ter o melhor plano de carreira? Você acha que tem que ter os melhores amigos? Você acha que tem que aumentar a sua cartilha, a sua network? Você acha que tem que ter 2, 3, 4, 5 milhões até o final do ano para conseguir virar uma chave? Tudo isso é planejamento e não é errado fazer. O problema é depositar toda a sua expectativa no seu empenho, acreditando que qualquer coisa que aconteça ou abale o mundo terá o poder de abalar a palavra que Deus liberou a seu respeito. E por isso você tem vivido se desgastando, gastando a sua energia, a energia que você podia estar usando para adorar, a energia que você podia estar usando para descansar diante dele. Porque mais fé do que precisa ter quem trabalha, precisa ter quem descansa. Por isso que quem descansa demonstra maior confiança para Deus. Veja, se você tem uma palavra, você tem tudo. Mas a gente age com a palavra de Deus como se ela fosse uma coisa abstrata, como se ela não fosse mais sólida do que o chão que eu estou pisando, como se ela não tivesse maior poder de cobertura do que este teto que está sobre a nossa cabeça. Tua casa não caiu quando você perdeu o emprego, não é porque faltou dinheiro, é porque não faltou palavra. Tua enfermidade que te atormenta não te matou, não só o corpo, mas também a alma. Não é por causa dos remédios que você tem, é porque tu está debaixo de uma palavra. A esperança que nada muda e faz morrer em ti, ela ainda não foi embora porque você é indesistível, não. Ela ainda se mantém aí porque tu estás debaixo de uma palavra. Então para de considerar essa palavra sensorial e começa a crer que ela é mais sólida do que o chão que a gente pisa e mais contundente do que o teto que cobre a nossa cabeça. Você está debaixo de palavra, e quem está debaixo de palavra não naufraga, não perde, não rompe, não. Ai, meu Deus,
Pedro disse assim: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. Lançou a rede, pegou uma multidão de peixes tão grande, um cardume tão grande, que o barco quase ia a pique. E por que não foi a pique? Porque quem está debaixo de uma palavra vê o quase, mas não perde tudo. Você está aqui e está dizendo assim: Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase morrendo. Eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase perdendo. Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase me divorciando. E é este quase que não deixa concluir, porque a palavra de Deus está ali medindo o comprimento do barco, a estrutura da tua jangada. E Ele está dizendo: não vai. Por que não vai? Porque tu está debaixo de uma. Está na hora de você entender. Isso aqui é uma reunião de gente que existe, subsiste e resiste, porque está debaixo de uma palavra.